O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, a Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresenta Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Olá, ouvintes do Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. É aqui na 101,1 na Rádio Universitária. Eu sou a Ariane Galdino, sua anfitriã nessa jornada empreendedora. E o nosso programa, gente, tem o apoio da Fadenor, da Cris Joias, da Classic Men's Club e da Impremix. Eu não posso deixar de agradecê-los, não é isso? Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Daniel Massula. Ele que atua com consultorias focadas em pequenas, médias e grandes empresas, utiliza um método muito interessante, que a gente vai entender esse método aqui hoje, que é o PDCA, para colaborar com o crescimento de empreendedores Brasil afora. E com o lema de que empresas melhores geram um mundo melhor, fundou, junto com a esposa Poliana Palma Massula, a Massula Gestão Empresarial. Daniel, seja bem-vindo ao nosso programa Empreendedor em Ação. Obrigado, Ariane. Prazer estar aqui falando com vocês, com os ouvintes e compartilhando conhecimento. Maravilhoso. E a gente vai começar o nosso bate-papo já trazendo informação de valor, que é o objetivo do nosso programa aqui para os empreendedores, para os aspirantes ao empreendedorismo. Eu queria já começar falando do método PDCA, porque eu estou super curiosa para saber o que é o método PDCA, como que funciona. Perfeito. Bom, o método PDCA ele é um método japonês que o professor Vicente Falcone trouxe para o Brasil. Então, um metalúrgico da Universidade Federal da UFMG foi para o Japão e trouxe essa metodologia para o Brasil. E fundou, na época, chamava INDG, Instituto Nacional de Desenvolvimento Gerencial, que é hoje a maior empresa de consultoria do Brasil, que foi onde eu atuei como consultor lá por alguns anos. E o método PDCA, ele nada mais é, pela própria etimologia da palavra método, método significa um caminho para se atingir um local, então um determinado resultado. Então o PDCA ele é uma mudança de patamar das empresas. Você utiliza o método PDCA para sair de uma situação X e chegar em 2X, 3X, por exemplo. Uma ferramenta, uma metodologia de resolução de problemas. E o próprio PDCA, a gente chama ele, né, esses iniciais PDCA, é porque nós falamos de Plan, Do, Check e Act, que é planejar, executar, checar e agir. Então são algumas etapas que precisam ser seguidas com uma metodologia bem detalhada e com ferramentas de gestão dentro dela que ajudam o empreendedor nas tomadas de decisões e resolver anomalias. Porque empreender é isso, né? Resolver anomalias. É verdade. Se você não sabe como resolvê-las ou não tem um método, dificilmente você consegue avançar. Então é para isso que o PDCA anomalias, problema, que não pode falar mais problemas, tem que falar desafios, né, Daniel? Exato. Pra gente ter esse sangue no olho para poder fazer a coisa acontecer. Exato. Tem quanto tempo você trabalha como consultor? Sim, eu sou consultor há 10 anos. Eu sou de Belo Horizonte, nascido e criado, morei em Belo Horizonte até meus 25 anos. E lá eu atuei, tive minha origem é muito humilde, então eu tive um início de empresa de call center, fui atendente, até que eu passei no estágio do INDG, e lá eu atuei por 5 anos e depois eu fui atuando em outras empresas de consultoria, até que há 5 anos mais ou menos a Massula Gestão Empresarial existe aqui em Montes Claros. Então eu atuo como consultor e empresário há 10 anos, e rodei o Brasil todo pela Falcone. Então prestei consultorias no Banco Mercantil, Banco Bom Sucesso, Drogaria Araújo, Banco Santander. É bem legal. E aí o foco da sua consultoria tem uma determinada área ou é gestão no geral? Isso, gestão empresarial. O nosso foco é melhorar a lucratividade. Então, se a gente, para melhorar a lucratividade, a gente faz aquela análise financeira, analisa o DRE, fluxo de caixa, identifica as anomalias da empresa. Então, uma empresa que tem um custo elevado, eu já sei que, pelo analisando o financeiro, que o custo é elevado, a gente já desce para os processos de compras, para o processo de estoque, e aí a gente roda o PDCA dentro desse universo, dentro desse setor da empresa, resolve essas anomalias, consequentemente eu reduzo o custo e chega na lucratividade. Então a gente vai dos fins para os meios, já que o foco é melhorar a lucratividade, eu identifico onde o problema está acontecendo e rodo o PDCA para fazer acontecer e chegar no resultado.
Muito bacana, então, né, Daniel? Você pega todo o processo, né? Tem um olhar mais sistêmico, né? Ou seja, olha o todo do negócio, né? Perfeito. Não só partes, ótimo. Tem muito empreendedor que não entende que tudo é processo dentro da empresa, né? Muito empreendedor. Sim. Às vezes a gente faz vista grossa para uma coisa, para outra. Eu sou melhor no comercial, foco no comercial, e meu financeiro vira, né? Um pandevou. E você acabou de falar que o PDCA, ele trabalha essa gestão de processos, né? Se você fosse trazer isso de uma maneira assim bem didática para esse ouvinte que está nos escutando, que é empreendedor ou que é aspirante a empreendedor, para ele compreender assim de forma bem clara como que esse método pode colaborar para a prática dele no dia a dia, a rotina, né? Vamos falar de prática, de rotina. Tem muito empreendedor que às vezes é pequenininho, está escutando a gente, acha interessante, mas fica assim, às vezes vai lá na minha empresa, eu não consigo nem conversar porque, né, eu não entendo, às vezes até as nomenclaturas dos processos. Como que você acha que o PDCA ele pode colaborar? Assim? Sim, perfeito. Eu digo que o PDCA ele é um modelo mental. É uma forma de se pensar para resolver problemas. Como eu disse no início, empreender é resolver problemas com sangue no olho, com vontade. E problemas surgem da sociedade, como uma pandemia que a gente viveu, ou surgem dentro da sua própria empresa com um colaborador ou um processo mal desenhado. Então o PDCA ele é um modelo mental que você pode utilizar na sua vida, por exemplo. E é legal entrar porque às vezes as pessoas falam muito do método PDCA superficialmente. Eu vou explicar um pouquinho só para entender como que pode ajudar o empreendedor nesse modelo de pensamento. Então dentro do P, por exemplo, a gente tem 4 etapas: identificação de problema, análise de fenômeno, análise de processo e plano de ação. Então, só de eu pensar dessa forma, eu começo a entender que eu tenho um problema dentro da minha empresa. Eu identifiquei o problema. Eu tenho um problema bom, um problema ruim. O problema bom é aquele quando eu quero crescer. O problema ruim é quando eu estou pequeno e eu estou endividado. Então, eu preciso identificar primeiro qual o problema eu estou lidando. Se é um problema bom para crescer ou se é um problema para a sobrevivência da empresa. No segundo ponto, que é a análise de fenômeno, a gente vai analisar e vai transformar esse problema em problemas menores. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que fatura 1 milhão, mas eu quero que ela fature 2. Eu tenho um problema, então, de desvio de 1 milhão, que eu quero crescer. Já identifiquei o meu problema. Agora, como que eu vou crescer esse 1 milhão? Qual é o produto que eu vou vender? Se eu tenho uma empresa de varejo, dentro da análise do fenômeno, a gente vai analisar o famoso Pareto, que eu vou identificar quais são os produtos que eu posso vender mais, quais são os produtos que eu estou vendendo menos. Eu vou fazer uma análise de fato do faturamento detalhado para transformar aquele problema grandão que é de 1 milhão em problemas pequenos. Eu vou vender 100 mil desse produto, 200 mil daquele produto. Então eu já começo a ter uma visão melhor do problema. Na terceira etapa, que é a análise de processo, a gente começa a envolver as pessoas, que é o famoso brainstorm. Então, nesse momento, eu faço uma reunião com os principais agentes, os vendedores, do problema que a gente está falando e trago para a mesa, por exemplo, pessoal, nós precisamos vender 100 mil de cada produto. Já não é mais 1 milhão o meu problema, meu problema já é focado na causa raiz que a gente chama. E ali, nesse brainstorm, a gente faz com que as pessoas, os agentes, participam da melhoria e pensam num plano de ação, numa ação que é formatado num plano de ação na ferramenta 5W2H. Ponto. Eu passo 60% do meu tempo focado no planejamento, depois eu executo o plano de ação, que é muito importante falar que não adianta nada eu fazer um plano de ação e não executá-lo. Sim, desperdício de tempo, né, de suor. O brainstorm, só para a gente ser mais didático ainda, a gente teve até um consultor aqui que trouxe pra gente uma gíria que eu achei o máximo, né, Paulo? Toró de ideias, né? Isso, brainstorm, todo mundo vai participando, não é isso? Todo mundo vai que é uma visão que às vezes falta para as lideranças, né, atuais hoje, assim. As pessoas acham que é só o líder ou só os chefes de departamento vão chegar ali, vão conversar, vão resolver, ou só o dono do negócio vai resolver. E é importante a gente abrir para que as outras pessoas da empresa possam opinar, não é, Daniel? Exatamente. Eu, como consultor, quando eu chego em qualquer empresa, de qualquer patamar, de qualquer segmento, eu converso com o empresário, com o sócio, mas o meu foco é na ponta. Quem vive a dor do dia a dia é o colaborador. Quem está vendendo, quem está no financeiro, não importa. A gente precisa ir na ponta para entender qual que é a dificuldade que está se passando. E quando eu chamo para um brainstorm, né, o toró de parpite, que o mineiro brinca, chuva de ideias, eu estou dando ouvidos para esse colaborador. E existem regras de uma reunião como essa. Se o sócio ou o líder está na reunião, ele tem que ser uma pessoa aberta a ouvir. Ele não está ali para dar feedback, ele não está ali para corrigir ninguém, ele está ali de fato para
ouvir. Ideias boas, ideias ruins, mas é nesse momento que a gente começa a formular ações para resolver aquele problema que a gente está vivendo dentro da empresa. E se a gente está muito fechado para ouvir, o operador aponta, você perde muitas informações. O empreendedor ele tem que trabalhar muito a vaidade, o ego, para não permitir com que ele sabe de tudo. Às vezes ele não vende há muito tempo, porque ele está na posição de diretoria. Então quem está vendendo sabe a dor ali do dia a dia. Então é muito importante ouvir essas pessoas, mas também não é ouvir por ouvir. Você precisa trazer alguma coisa. É uma escuta estratégica que a gente fala, né? Exatamente. E você como líder traz já o problema e fala, pessoal, nós vamos falar de tudo, vamos falar desse problema aqui que a gente precisa focar nele. É uma reunião que dura ali 2-3 horas falando só daquele problema, e aí não pode deixar a reunião dispersar, coisas assim. E aí você estava falando do plano de ação. Não adianta, você vai lá na empresa, né? Tem todo aquele trabalho de colher informação, de estruturar, não é? Fazer lá uma estratégia e aí na hora do plano de ação. Exato. Tem uma frase de um antigo presidente dos Estados Unidos, não vou me recordar o nome, mas ele fala o seguinte: se você me der 2 horas e um machado para cortar uma árvore, eu vou ficar 1 hora afiando o machado e 1 hora batendo na árvore. E o PDCA é mais ou menos isso. Dentro da etapa P, a gente gasta 50% do tempo da energia. Por quê? Eu preciso identificar a causa raiz, eu preciso envolver e engajar as pessoas nesse processo, fazer o brainstorm bem feito, fazer as análises, colheita de dados. E aí, quando eu elaboro um plano de ação, eu acredito que esse plano de ação ele vai funcionar, igual a árvore. Eu acredito que depois que o machado estiver amolado, eu vou bater na árvore com menos... Vai cortar e com menos força, muito mais fácil. E muitas empresas fazem o trabalho de elaborar o plano de ação, mas na hora de executar trava, por medo, por receio. Não sempre foi assim, eu não vou mudar porque sempre fizemos dessa forma. Então o medo e a resistência de mudar atrapalha para você chegar num resultado novo. E por isso que o método PDCA é mudança de patamar, porque ele te tira da zona de conforto e faz você executar ações que não é o prático do dia a dia da empresa, não fazem parte da rotina. E aí cabe ao líder ter a coragem de executar, que é justamente na etapa D, para executar aquelas ações do plano do PDCA. Que é onde a gente atua e que muitas das vezes o consultor fica meio que de mãos atadas, porque a ação de fato é do empreendedor. Tem que ser do empreendedor. Às vezes eu ouço muito isso, alguns eventos, palestras, às vezes até as mentorias que eu dou. O empreendedor, ele coloca a esperança toda, né, em cima do consultor e do mentor, como se fosse possível, né, para esse ser humano que está ali para colaborar, ele realizar as tarefas, né? E realmente quando você mexe ali na poeirinha, aquela poeirinha ela dá uma assanhada, né? E aí você vai ter que cuidar desse assanhamento e isso vai gerar serviço, vai gerar trabalho. Então talvez fosse interessante, né, esses empreendedores estarem abertos no sentido de não só deixar o consultor trabalhar, mas também de participar, né, dos processos. Sim. E quando a gente fala de processo, porque a gente fala de dado, a gente fala da gestão estratégica dessas informações, a gente entende que um consultor, ele pode ajudar o empreendedor, claro. E você falou dessa questão dessa abertura. Se você entra dentro de uma empresa e você tem um financeiro, que é muitas vezes até, né, além de gestão de pessoas, talvez seja um outro gargalo, como é que esse empreendedor te passa os dados? Sim. O primeiro ponto é que eu costumo brincar... Como é que você deixa... Na verdade, como é que você deixa ele tranquilo para ele te passar esses dados? Sim. O primeiro ponto que eu costumo brincar com alguns empreendedores, né? Nesse momento a gente traz uma leveza, que o consultor não tem o pó de pirilim-pim-pim que vai resolver o problema da empresa. Nada é mágico. E dentro do nosso contrato, a gente tem a pirâmide do fator de sucesso, que ela é composta pela liderança, por gestão empresarial e conhecimento técnico. A liderança e conhecimento técnico é do empresário. Então, se eu estou numa empresa de agronegócio, ele vai entender de agronegócio mais do que eu, que sou consultor. Se eu estou numa empresa de manipulação, de farmácia, o empreendedor vai conhecer mais de farmácia do que eu, que sou consultor. Porém, o terceiro pilar, que é gestão, aí talvez eu vou conhecer mais, aí eu entro. Por isso que o projeto ele tem esses fatores de risco. Se a gente não tiver alinhado esses 3 fatores, dificilmente vai dar certo. Tanto eu como consultor, achar que vou ter uma liderança sobre as pessoas criam apego comigo. Quando eu sair da empresa, pode gerar uma negatividade. Então, esse é um fator que a gente já conversa no início do projeto. E o segundo ponto, que aí já é um trabalho mais intuitivo mesmo, voltado para a pessoa de fato, para o lado pessoal,
é que dificilmente, ou na história da Massula, nós não vamos vender projeto para ninguém. Eu não vou na porta de ninguém convencer a me contratar. Eu mostro meus resultados pelos meus próprios clientes, pelo boca a boca. Então o empresário, quando ele me liga, ele já teve a conclusão com ele mesmo de que ele precisa de alguém para ajudar, de que ele quer conhecer mais sobre gestão, ele quer crescer, ele quer evoluir. Então quando ele já está nesse nível, a troca de informações e de confiança é muito mais fácil. Que aí, se eu vou lá e convenço ele a me contratar, qualquer dificuldade ele fala comigo assim, poxa, mas eu nem queria que você estivesse aqui, né? nem estava tão disposto. Então ele tem que vir até mim, me procurar, porque aí já gera necessidade, fica muito mais fácil para o decorrer do projeto. E abertura, né? Abertura, né? Vem para minha casa, porque às vezes a gente se depara muito com isso, né? Alguns treinamentos que eu já fiz, assim, que juntam muitos empreendedores, e aí você tem uma experiência boa, né, com a Confraria 84, daqui a pouco você vai contar pra gente um pouquinho dessa experiência. Às vezes os empreendedores, eles ficam ressabiados mesmo de falar sobre o processo dele, sobre o faturamento dele, mesmo às vezes estando aberto para consultoria, né? Chama o consultor para dentro, na hora que ele entende o que o consultor vai fazer, ele começa, esse trem aqui, ainda mais mineiro, né, que é desconfiado, né? Esse negócio aqui do jeito que está indo não vai acontecer não. E aí nesses 10 anos que você está atuando como consultor, eu queria que você falasse para a gente assim, a principal mudança que você tem notado nessa gestão, sabe, de 10 anos atrás, ou talvez até a necessidade dessa liderança atual. Sim, perfeito. Bom, vou só me introduzir a questão de como que nasce uma empresa normalmente, né? Se você não é herdeiro, se você começa do zero. E eu costumo parafrasear uma questão do parafuso. Então, eu sou muito bom em apertar parafuso, por exemplo. Eu sou tão bom em apertar parafuso que eu começo a vender aperto de parafuso para você, começo a vender para a sociedade, para outras pessoas. E de repente minha agenda fica cheia, porque eu estou apertando parafuso para todo mundo e eu começo a cobrar, porque eu sou muito bom, eu vou cobrar para apertar parafuso para as outras pessoas. E depois eu começo a pensar o seguinte, poxa, se eu contratasse alguém para ensinar essa pessoa a apertar parafuso, talvez eu consiga multiplicar o meu faturamento, comece a ganhar mais dinheiro. A coisa vai tomando uma proporção tão grande que aquele empreendedor que o foco dele era ser bom em apertar parafuso, daqui a pouco o apertar parafuso é o que ele não faz dentro da empresa. Ele vai delegar para outras pessoas. Óbvio que a cultura fica ali dentro, mas ele começa a ter que ser bom em gestão de pessoas, ele começa a ter que ser bom em gestão financeira, ele tem que começar a entender sobre preço, ele tem que começar a entender de contratação, RH, perfil. Então, esse é o maior desafio nesses 10 anos que eu venho percebendo, é que muitos empreendedores são muito bons tecnicamente, operacionalmente naquilo que fazem, mas quando eles são convidados e a empresa começa a crescer um pouquinho mais, e eles são convidados a sair da zona de conforto, que é apertar o parafuso e estudar sobre outros assuntos como finanças, economia, pessoas, ele trava um pouco. Ou porque ele não tem fonte, que hoje em dia é difícil falar isso, há 10 anos atrás era fácil, que não tinha acesso, mas hoje é muito fácil você ter acesso numa internet. Ele tem essa dificuldade, porque ele não conhece, ele não sabe, ele tem preguiça, ele não tem interesse. Então esse é um dificultador muito grande. O empreendedor, em algum momento, ele tem que virar a chave de que ele não é mais o operador da empresa, mas agora ele precisa estudar de finanças e saber apertar parafuso, já não é mais o suficiente para ganhar mais dinheiro e perpetuar a empresa. E é uma coisa que eu tenho falado sempre aqui, em alguns programas, quando a gente tem, né, a grata possibilidade de ter vocês que são consultores, mentores, compartilhando, que eu falo que é uma mini mentoria, né? Quem está atento e está tendo uma mini mentoria. É que tem uma diferença grande entre mentalidade empreendedora e inteligência empreendedora, né? Então, quando você traz essas questões, né, o empreendedor, hoje ele não pode atuar no mercado se ele não entende de marketing, né? Se ele não sabe o que é branding, se ele não entende segmentação, se ele não entende marketing digital, se ele não sabe o básico de como que o tráfego pago funciona, né? E outras questões dentro do negócio, que é o que a gente chama de inteligência empreendedora. Então, pelo que eu entendi, o método PDCA, ele também entra com essa chama, né? Talvez para impulsionar esse empreendedor, para que ele possa ampliar essa inteligência empreendedora. Exato. Por exemplo, eu posso entender que a minha empresa está lateralizada, ela não cresce e eu não conheço de marketing, por exemplo. Eu posso usar o método PDCA para me ajudar a aprender sobre marketing. Eu vou tentar entender por que eu não sei sobre marketing. Vou transformar um problema grande em problemas pequenos. Porque eu não tenho alguém para me ensinar, porque eu não tenho acesso ao conhecimento, porque talvez eu não tenha capital suficiente para pagar. Identifiquei problemas pequenos. E eu vou criar um plano de ação para aquilo.
Bom, então peraí, eu tenho o Sebrae hoje em dia que presta, né, essas consultorias às vezes gratuitas, eu posso pesquisar na internet, fiz meu plano de ação, executo o plano de ação e vou para o C, vou checar. Deixa eu ver se eu aprendi sobre marketing, vou colocar na prática. Se eu aprendi, o resultado veio, a parte A do PDCA é padronizar. Faz um popzinho ali, mesmo que seja mental, ou faz um procedimento operacional padrão. É isso que eu ia falar, o popzinho é um manual, né? Eu ia falar um manualzinho, mania de falar tudozinho, né? É um manual ali do procedimento, né? De como vai ser feito, que você consegue replicar, não é isso? Exato. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, é muito interessante, porque às vezes os empreendedores, nós empreendedores, né? A gente tem essa coisa, a gente vai lá, faz, executa, e aí a gente acha que tá bom. Aí quando muda um colaborador, alguma coisa assim, quando vai fazer de novo, já faz diferente. E aí a coisa já não fica tão boa. Pode ser até que melhore, mas se for da média para cima é ótimo, mas e se não for? Né? Então acho importante você falar um pouquinho sobre esse POP também. Sim, o resultado ele vem de padrão. Então, vou contar uma historinha breve do professor Vicente Falcone. Quando ele trouxe para o Brasil o método PDCA, a primeira empresa, uma das primeiras que ele prestou consultoria foi a Brahma, que a Ambev tinha acabado de comprar a Brahma, entrado nesse mercado. E há muito tempo atrás, eu não bebo álcool, mas existia aquela questão que, olha, eu só bebo Brahma em Minas. Lá no Nordeste eu bebo outra cerveja porque o gosto é diferente. E isso era real. Como a empresa ela comprava mestres cervejeiros na região, cada um fazia de um jeito, não existia um padrão no sabor. Então veja bem, a ausência de padrão afetava diretamente o faturamento da empresa. O professor Vicente Falcone, com o trabalho dele, ele padronizou a fórmula de cervejaria. Óbvio que ele teve dificuldade, a resistência do mestre cervejeiro de mudar a fórmula dele e tudo mais, mas enfim, rodou o PDCA, criou um padrão da fórmula da cerveja, e isso aumentou o faturamento, e a Ambev é o que é hoje, muito por conta disso, e o Jorge Paulo Lema reconhece isso publicamente. Então, ou seja, se você não tem padrão na execução dos seus processos, dificilmente você vai atingir o mesmo resultado constantemente. Se cada um faz de um jeito, se trocou o colaborador, o novo colaborador faz de outro jeito, a garantia da qualidade do resultado e do processo, ele cai extremamente. Às vezes numa empresa de produção é fácil pensar, mas às vezes nós estamos falando aqui do contas a pagar, que é um trabalho até mais intelectual. Você precisa ter um padrão. Bom, eu vou receber o boleto, eu vou agendar o pagamento, eu vou fazer a conciliação bancária. Você tem que ter as atividades e o processo muito bem desenhado. Sistema operacional, né? Bem implementado, isso tudo bem organizado. Ou que seja uma planilha para pelo menos fazer um controle básico. Mas você precisa ter um padrão, um procedimento operacional padrão, para que seja executado minimamente as atividades. Obviamente que cada pessoa, cada ser humano acrescenta aquilo de melhor dentro do processo, mas não foge dentro das atividades e da ordem das atividades, porque aí eu garanto o resultado final, eu garanto a qualidade. No caso da Brahma, eu garanto o mesmo sabor da cerveja e ganho a confiança do consumidor final. Então, essa é a ideia do PDCA, padronizar aquilo que funcionou. Por isso que primeiro a gente pensa, planeja, executa, cheque. O C é muito importante, que é a gestão à vista, acompanhamento de indicadores, acompanhamento do BI. E aí, na hora que eu vou para o A, que é o agir, se deu certo e o resultado for bom dentro do C, eu vou padronizar aquele resultado que foi bom, porque a partir de hoje vai ser sempre dessa forma, eu vou mudar a rotina da empresa. Muito bom. Então, para o pequeno, médio e o grande empresário, a fórmula ela é a mesma, né? Você vai utilizar aí ferramentas, né? Isso, PDCA tem mais de uma ferramenta, você falou do 5W2H. Isso. Mas tem mais de uma ferramenta que pode colaborar, e aí você pode observar o tamanho de empresa. O que vai fazer com que você identifique quais ferramentas você pode trabalhar dentro do negócio? Sim, perfeito. Bom, o PDCA, na verdade, gestão, ela é igual para todas as empresas. Por isso que muita gente me pergunta assim, você presta consultoria para qual segmento? É gestão. Gestão é igual em todas as empresas, um demonstrativo de estado de exercício é padrão universal, uma empresa aqui no Brasil, uma empresa lá nos Estados Unidos, a lógica do DRE é a mesma. É a mesma. Então a gestão também é padrão, processo, tudo é a mesma. O que vai mudar, obviamente, cada empresa, uma tem facilidade no financeiro, a outra tem facilidade no estoque, outro problema é no comercial. Então o que muda é onde o problema está localizado. Então, a partir daí, a gente começa a entender que o PDCA, ele traz para dentro da empresa ferramentas de gestão para você resolver.
E aí eu gosto muito desses termos técnicos, né? Cabeça de consultor é assim, mas sim, o PDCA a gente fala que é um método, é um caminho, uma maneira de pensar para chegar num resultado, e dentro do PDCA eu tenho ferramentas de gestão. Então dentro da análise de fenômeno eu tenho o Pareto, eu tenho o famoso 80-20, né, que entra dentro do Pareto, 80% dos meus problemas estão 20% das causas. Eu tenho o Ishikawa, que é a famosa espinha de peixe, que eu coloco ali o problema na cabeça do peixe e vou desmembrando isso nos 6 M's, mão de obra, matéria-prima. Isso acontece dentro do brainstorm, inclusive, como um incentivo para as pessoas colaborarem. A gente tem o 5W2Hs, que é a elaboração do plano de ação. Eu costumo brincar que é 5 Ws e 1 H, porque o segundo H, que é o how much, é difícil você mensurar às vezes, mas o 5W2Hs, dentro do C, a gente tem ferramentas como o BI, o Business Intelligence, a gente tem o gestão à vista, que é muito importante. Legal. Não adianta nada você criar um grupo de trabalho, fazer um brainstorm e não mostrar para esse grupo de trabalho o resultado. Entendi. Então, as empresas que eu vou, a gente faz um grupo ali, um muralzinho com os gráficos de gestão à vista, para ter acesso a essa informação. E dentro do A, que é o AGI, é o POP, o Procedimento Operacional Padrão. Então, padronizar o processo, as atividades e as tarefas. Essas são as ferramentas de gestão que estão dentro da metodologia PDCA. E é muita coisa, né? É muita coisa. E precisa mesmo, né? Se a gente for pensar que hoje a concorrência ela é muito mais segmentada e que a gente tem que estar muito mais esperto no mercado, né? Para ter diferencial, para poder... Às vezes você vai ganhar no centavo, às vezes você vai ganhar no atendimento, um diferencial, uma cortesia que você dá no seu negócio, ou um rótulo que você troca lá na indústria, que tem uma explicação melhor de um produto, né? E a galera vai comprar, porque você está numa moda de vegano, você está numa moda de usar, né, coisa mais autossustentável, enfim. São pontos, às vezes, pequenininhos que vão diferenciar as empresas no mercado, né? Sim, é importante você falar isso, que eu falo sempre do professor Vicente Falcone, que ele é meu mestre, né? Foi onde eu trabalhei, onde eu tiro as referências. E ele fala o seguinte: 80% dos problemas das empresas são triviais, são coisas básicas. Eu posso dar um monte de exemplo. Eu tenho um cliente que eu fui analisar, ele tinha uma lucratividade 1-2%, pequenininho, menos do que Tesouro Direto, por exemplo, Selic. E aí quando a gente foi analisar, ele tinha um custo muito elevado, porque ele comprava muito, vendia errado e o estoque estava alto. Na hora que você vai parar para pensar, para você melhorar a lucratividade de uma empresa e começar a lucrar, no caso dessa empresa, 100, 200 mil reais, era só você desenhar o processo de compras e colocar uma meta para você não comprar, não pagar mais do que aquilo que seu faturamento faz. Quando você analisa isso, você fala assim, cara, é tão simples ganhar dinheiro e, de fato, é trivial. O problema é, para você chegar na solução, você precisa ter todo esse conhecimento do PDCA, aplicar essas ferramentas de gestão para ter clareza onde que você tem que agir. Mas é aquela famosa brincadeira que o pessoal faz na rede social. Apertar o parafuso é R$1. Saber qual parafuso apertar é 499. Que é o problema, né? Exato. Bom, mas a gente vai falar mais sobre isso. Agora a gente está chegando no final do nosso primeiro bloco e a gente já volta, tá, gente? Escuta uma musiquinha boa aí nessa rádio que é cultura, informação, conhecimento. Não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. É isso aí, pessoal. Voltamos aqui pro nosso segundo bloco com o Doniel Massula, que tá dando uma aula aí pra gente, hein? Vocês fiquem atentos aí, porque depois dá pra escutar lá no nosso canal, lá no YouTube. É só jogar lá Empreendedor em Ação e você vai ouvir o nosso podcast, toda essa entrevista lá. Mas aproveite aí, porque você já adianta muita coisa na sua vida. E a gente conversando aqui nos bastidores e falando sobre essa questão das consultorias, né? De consultorias específicas para atender segmentos específicos. E aí eu queria, Daniel, que você falasse pra gente. É isso mesmo? Tem que ter uma consultoria específica de um setor para poder fazer esse setor crescer? Ou talvez a experiência de um consultor de diversas áreas às vezes vai corroborar muito mais? Perfeito. Depende. O consultor que tem a visão do todo, que é o que eu faço, por exemplo, nas empresas, já ajuda muito e faz a transformação, a mudança de patamar que a gente está conversando. Mas pode acontecer de você ter um problema específico na contabilidade, que a gente precisa de um conhecimento técnico aprofundado na contabilidade. Então vamos trazer alguém específico daquele tema para ajudar naquele ponto.
ou jurídico, ou comercial, treinamentos, por exemplo. Dentro do meu escopo de trabalho, a gente não executa treinamento de venda. Tem pessoas especialistas que fazem isso muito bem. Então, às vezes, dentro do plano de ação, pode ter uma ação que é contratar um especialista para dar um curso de venda para o time. Então, esse casamento de especialistas com um consultor empresarial funciona bem, e que eu vejo com muitos bons olhos, inclusive. Não adianta a gente achar que a gente faz tudo muito bem, que é igual o pato, né? Não faz nada direito. Muito bom. Notou aí, né, Paulo? Esses convidados são ótimos, gente. Traz uns insights pra gente que ficam marcados. Olha só, a gente tem percebido, com as entrevistas que a gente tem feito aqui no Empreendedor em Ação, que a questão da saúde financeira das empresas, apesar de parecer óbvio, mas a gente está vendo que o óbvio tem que ser dito e muito dito, né, ser o principal ponto de atenção dentro dos negócios, acaba sendo negligenciada de várias formas pelos empreendedores. E aí, você comentou aqui no bloco anterior que 80% dos problemas das empresas são triviais, né? E dentro do que a gente, né, dentro dessa gestão 100% de empresa, a gente fala muito sobre DRE. Você falou várias vezes aqui sobre DRE, né? Mas eu queria que você falasse, assim, do DRE, como se você estivesse falando, assim, para leigos, né? Para a gente entender qual que é a importância dessa informação no processo como um todo. Perfeito. Bom, vamos comparar com a nossa vida pessoal. A gente recebe um salário, sei lá, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 1 milhão, não importa. A gente faz um orçamento com esse dinheiro, onde é que vai alocar. Se a gente não faz isso muito bem feito, a gente endivida, a gente não consegue fazer nada direito, o nome fica sujo. Então existe uma preocupação da população em fazer uma gestão financeira do seu dinheiro adequado para você não sair ali dos eixos e a sua vida poder progredir, se divertir, ter lazer e tudo mais. Vamos trazer essa mesma realidade para dentro da empresa. Muitos empreendedores faturam, vendem, fazem o faturamento ali de 100, 200, 300, 400 mil reais, mas não entendem que esse faturamento é um orçamento. Eu preciso pagar coisas, eu preciso pagar a mercadoria que eu comprei, eu preciso pagar funcionários, despesas, eu preciso um sistema, contador, marketing, enfim, você tem uma lista de plano de contas ali, de pagamentos que precisam ser executados, e o final de tudo é a sua lucratividade de fato. Se o empreendedor não tiver essa visão clara do que é o seu faturamento, o seu imposto, o seu custo, a sua despesa e, consequentemente, sua lucratividade, dificilmente ele vai tomar decisões assertivas, porque o dinheiro é tudo dentro de uma empresa. Então, o DRE, o Demonstrativo Gestual do Exercício, ele é uma ferramenta contábil, padronizada mundialmente, não fui eu que criei isso, nem um contador, isso é uma ferramenta, inclusive, legal, que as empresas têm que fornecer para a Receita, e a gente utiliza o DRE dentro das empresas para poder averiguar justamente nessa sequência: faturamento, menos imposto, menos custo, menos despesa. O que sobrar lá no final é o famoso lucro. A partir do lucro, a gente vai tomar decisões do que nós vamos fazer com esse dinheiro. Nós vamos fazer distribuição de lucro, nós vamos reinvestir na empresa, ou nós vamos fazer um capital para adquirir, expandir, alguma coisa assim. E dentro dessa estrutura, é importante você ter um prolabore. Quanto que o empreendedor vai ter de salário para ele? Eu ia falar isso, porque às vezes o empreendedor, ele confunde, né? O dinheiro que é para investir com o dinheiro de prolabore. Às vezes ele não consegue fazer um aporte dele, é um momento lá, ele vai precisar de fazer um aporte, né? Um exemplo. Tem lá o aporte dele, ele vai lá e pega um empréstimo no banco. Porque o banco ama emprestar, né? Porque o banco vive disso, né? O banco vende dinheiro. Então ele vai lá, pega um empréstimo, aí em vez, né, da pessoa pegar esse empréstimo, entender o que ela vai fazer, lembrar que ela vai ter que pagar, né? Mesmo que ela tenha uma carência e tal, ela pega metade desse empréstimo e resolve parte da vida pessoal dela, né? É um dos problemas, né? Essa confusão de prolabore e de... Isso, dinheiro PJ, dinheiro PF. O dinheiro da empresa é uma coisa, o dinheiro da pessoa é outra. E durante um período os dois andam juntos, tudo bem, quando você está ali micro, pequeno. Micro, pequeno, você já tem que ter isso muito bem estruturado, que é faturamento de 4,8 milhões, então isso já tem que estar bem organizado. Já aconteceu de eu estar dentro de empresas que o empreendedor me contratou e falou assim: estou fazendo um empréstimo de 1,5 milhão. E eu pedi para ele: não faz esse empréstimo agora, me dá 2 meses para eu analisar o seu DRE, seu financeiro. Porque uma coisa é você pegar um empréstimo de 1,5 milhão, ter uma parcela de 100 mil e pensar: bom, legal, eu tenho uma carência de 1 ano, às vezes daqui a 1 ano eu tenho que pagar 100 mil reais. Só que quando eu fui analisar o financeiro dessa empresa, o EBITDA dele, né, o termo técnico, é o lucro operacional daquela empresa, era abaixo de 100 mil.
Então, ou seja, ele não teria condições de pagar aquela parcela. E a carência era de 3 meses, se eu não me engano. Então, ou seja, ele ia pegar 1,5 milhão, daqui 3 meses ele tem que pagar a parcela de 100 mil, e o EBITDA dele, que é o lucro operacional, não comportava aquela parcela de 100 mil. O que ia acontecer? A bola de neve. Claro. Ele ia quebrar em possivelmente 1 ou 2 anos, porque o banco é isso, ele te empresta dinheiro, mas ele não faz gestão por você. Se você não pagar, ele vai te cobrar. Então, quando eu cheguei lá e percebi que esse movimento ia trazer prejuízo para a empresa no curto, médio prazo, momentaneamente você dá aquela última respirada, às vezes para a empresa morrer, que é muito perigoso. Por isso que o DRE, o acompanhamento do financeiro, ele é fundamental para tomadas de decisões, para uma tomada de empréstimo, por exemplo, para uma contratação de colaborador, para uma expansão de um novo produto. Então, se não acompanhar o financeiro, e por isso que eu disse no início, o empreendedor ele tem que aprender rapidamente, né? Se eu tivesse que dar uma dica para ele. Deixa eu te perguntar agora, dê aí para nós as principais dicas para você clarear a cabeça desse pequeno empreendedor, principalmente, porque às vezes ele fica alheio mesmo, né? Sim, o primeiro ponto é saia do operacional, e se você não puder sair do operacional, tire um tempo do seu dia para aprender sobre finanças. E não é complexo as finanças que a gente vê na televisão, economia, Selic, inflação, não é isso não. É fluxo de caixa, DRE, registrar todos os dias a entrada e saída do financeiro, contratar ali um estagiário ou um assistente financeiro para garantir a movimentação certinha, registrada, ir no banco e fazer a conciliação bancária, que é olhar o que saiu e entrou no banco e comparar com o que você registrou no seu caderno, no seu sistema, na sua planilha, e garantir que aquilo seja preenchido. Porque se você fizer isso todos os dias, no final do mês você tem um fechamento. Quanto que eu faturei, quanto que eu paguei de cada coisa, quanto de dinheiro que sobrou, e isso que é o básico vai fazer funcionar e vai fazer acontecer, que é muito importante para o empreendedor. Então essa é a primeira dica que a gente dá para o empreendedor, que é ele focar de fato no financeiro nesse primeiro momento. Depois ele precisa entender de gente. Empresas são feitas por pessoas. Então, se você não entende de gente, dificilmente você vai conseguir ter uma empresa saudável no longo prazo. As pessoas não precisam te amar, elas precisam te respeitar, e essas são as 2 dicas que eu fiz na minha vida, na mudança de chave para empresário e consultor, que é conhecer de finanças e conhecer de gente. Eu falo assim, né, que a gente, essa coisa de falar assim, eu falo com meus colaboradores, né, eu falo assim, gente, vocês nunca vão me escutar, eu falo assim, nós somos uma família. Eu não quero conversar com vocês igual eu converso com minha irmã, porque tem horas que falta puxar cabelo uma da outra, né? Então, empresa não é isso, né? Empresa tem que ser profissional, né? E você tem que tratar o profissional que está com você com respeito, né? E entender que ele tem capacidade e inteligência para poder trocar ideia com você no mesmo nível de posição, né? Isso é importante para a gestão. Perfeito. E só contribuindo com esse ponto, a gente passa 80% do nosso dia numa empresa, né? Se você é CLT, você está ali 6, 7, 8 horas, 10 horas dentro de uma empresa. Então é ali que você vai expandir o seu intelecto. Então imagina, se a gente começa a tratar as pessoas no trabalho igual a gente trata em casa, folgado, tranquilo, ninguém evolui. A evolução parte dessa sair da zona de conforto, né? Isso é verdade. No primeiro bloco você falou sobre o que você passou a trabalhar, né, dentro da sua consultoria. E aí tem essa frase de empresas melhores geram um mundo melhor. Então, é logo para dizer para nós que houve uma mudança de perspectiva aí nesse seu processo, né, como empreendedor, como consultor. E aí você passou por uma situação particular que mexeu muito com sua vida pessoal, mas provavelmente deve ter afetado a vida profissional, né? Isso trouxe uma nova perspectiva assim, na sua atuação? Dá para você falar um pouquinho para a gente sobre essa mudança? Claro. Primeiro ponto a gente não separa o pessoal do profissional, né? É difícil, nós somos seres humanos e nós somos a mesma pessoa na nossa casa e nós somos a mesma pessoa nas empresas. O que a gente faz é mudar um pouco do nosso modelo mental para se adequar dentro do ambiente que a gente se encontra. E essa situação, né, que foi um acidente que eu sofri com a minha esposa, infelizmente a minha esposa e o nosso cachorrinho vieram a óbito, isso mudou completamente a minha visão de mundo. Porque Deus, eu sou um homem repleto de fé, sempre tive Deus na minha vida, e Deus me convidou para fazer essa reestruturação na minha história. Eu era casado há 5 anos, um casamento maravilhoso, perfeito, amei muito a minha esposa durante todo esse período. Ela trouxe a Massula, braço dela, sem ela eu não teria chegado em lugar nenhum na minha vida.
Mas eu sobrevivi a esse acidente, entrando para uma estatística aí dos amigos do SAMU, né, que me falaram que, cara, não era para você estar aqui, era para você ter falecido junto com eles. Então, quando vem essa reestruturação que Deus me convida, eu começo a colocar em xeque o meu estilo de vida. Então, igual eu estava comentando com vocês aqui, eu sempre fui muito na minha, muito quieto, focado na minha prosperidade, atingir, né, a minha liberdade financeira. Então, eu não precisaria me expor, mas a situação, quando acontece uma tragédia como essa, eu escolhi me colocar para a sociedade. Porque se eu sobrevivi, Deus tem um propósito para mim, talvez o propósito seja esse, poder falar para alguém aqui. Se alguém ouviu essa conversa nossa e fez bem para ela, consequentemente eu estou fazendo bem para o mundo. E se eu posso dar um braço de apoio de que eu estou passando por uma situação extremamente traumática, mas eu estou aqui, eu estou seguindo em frente, e alguém que está passando por isso também possa fazer o bem para ela, é assim que a gente muda o mundo, né? Um preocupado com o outro, mesmo que eu não conheça essa outra pessoa. Então é isso que mudou muito na minha rotina. Hoje eu sou um homem para a sociedade, me convida para vir aqui, eu venho com todo prazer, me convida para dar palestras, eu tenho ido, me colocado à disposição, porque eu acredito que quanto mais eu me expor e falar sobre isso para a sociedade, mais eu estou colaborando para esse desenvolvimento do mundo. Fácil não é, mas enfim, Deus me convidou a passar por essa reestruturação. Eu preciso seguir em frente e fazer as coisas acontecerem como ele tem pedido para mim. Muito bacana, viu? Obrigado por você compartilhar essa parte, né, da sua história com a gente. Você acha que trouxe mais humanidade, então, assim, porque a consultoria, né, quando a gente vai pensar na consultoria, a gente enxerga muito dados, né? A gente está enxergando, o consultor está ali focado exatas, né, números. E hoje, do jeito que a gente tem caminhado com o mercado, a gente tem visto, né, que é necessário uma mudança de liderança dentro dos negócios, né? A gente tem 3 gerações distintas aí no mercado, daqui a pouco entra a 4ª. Então, assim, essa geração mais jovem agora, que quer mais bem-estar, está mais focada em conforto, né? É lógico que ela que é mão na massa, mão de obra aí para os empreendedores, se ela tem uma performance melhor ou pior, vai interferir, né? Logicamente na produtividade, na performance. Eu não estou falando só do comércio comum, estou falando do mercado como um todo, né? Porque, como você disse, é feito de gente, né? Então, essa humanização, assim, na consultoria, ela é importante até que ponto? E até que ponto também ela tem que ter um nívelzinho para não passar do consultor para ser meu amigo? Vem cá, sim, entende? Perfeito. Bom, eu não vou falar que o acidente, né, a tragédia me humanizou mais, porque a gente já tinha essa filosofia de ser mais humano, que foi a questão... A gente tem a primeira etapa, quando a gente vai mapear um processo, que a gente chama de entrevista, que na verdade é um bate-papo com o diretor, depois a gente conversa com o supervisor, depois a gente conversa com o operador, sigilo, portas fechadas, para a gente conversar. E nesse momento que eu falo com o colaborador ali, olha, pode lamentar, pode abrir o berreiro, pode chorar à vontade, que eu estou aqui para te ouvir e essa conversa não vai sair daqui. E naquele momento pessoas choram, às vezes você fica até como um psicólogo ali, a pessoa fala, nossa, eu estou frustrada na minha vida. Já aconteceu de situações de uma mulher falar, olha, eu sou agredida pelo meu marido, então a gente tem que entrar nesse nível, porque isso é um absurdo completo. As pessoas também não separam o pessoal do profissional, né? Aquela Sim. velha frase, tipo assim, você vem trabalhar, deixa seus problemas na porta para... Não existe não isso, existe. Né? E quanto mais a gente começar a entender isso, melhor. Por quê? Aquela pessoa não está sendo produtiva porque ela tem um problema gravíssimo dentro de casa. Então, se eu puder colaborar, a empresa puder ajudar ela nesse nível, que a empresa também não pode dar as costas para isso. Se ela for lá dentro, e quando eu falar isso para mim, eu trouxe isso para a diretoria, e a gente tratou isso com muita cautela, mas a gente resolveu o problema daquela colaboradora. Ela é 100% grata e ela produz 2, 3 vezes mais, ela é mais feliz, todo mundo ganhou com a preocupação com ela. Então a gente sempre olhou para esse lado humano dentro da consultoria. Mas de fato, você falou bacana. Um ponto que é importantíssimo, limites. No momento que aquele empreendedor não começa a me ver como amigo. Eu tenho muitos clientes que viraram amigos. Posso citar um monte aqui. Aguinaldo Leite, não Madeleine cita Mangueira. Não, porque isso vai dar problema para você. Mas esses tá tranquilo. Gilberto Walter, por exemplo. Então, muitos viraram amigos de fato. Porém, dentro da empresa, a gente estabelece limites, principalmente com o nosso contrato. Então, eu não sou uma despesa para a empresa, eu sou um investimento. Então, para ser investimento, tem que ser temporário. Meu contrato ele é de, no máximo, 1 ano com aquela empresa.
Depois de um ano, e eu transfiro o conhecimento, a gente roda o PDCA, a última etapa do PDCA, que é o A, é padronizar e transferir conhecimento. Depois que eu transfiro o conhecimento para o empreendedor, para os colaboradores, eu deixo com que esse empreendedor caminhe só. Então, mesmo que ele queira renovar comigo um segundo ano, eu falo, não, roda aí um tempinho, 6 meses, 1 ano sem mim, daqui no próximo 2 anos a gente conversa de novo, a gente roda um projeto de novo, justamente para que você não se acostume com a minha presença. É verdade. Para que o colaborador e o empreendedor não me veja como um recurso ali dentro da empresa. Então, essa é uma filosofia que a gente tem, já fui criticado por isso, mas deu sucesso. Tem um período de desmame, então, né? Digamos assim, trocando em miúdos, né? Exato, esse período de desmame que é quando eu transfiro o conhecimento e falo, vá, faça por você mesmo. Porque se você aprender a fazer pelas suas próprias pernas, a consultoria valeu de fato. Então eu transferi conhecimento e você está conseguindo fazer a gestão com o seu próprio jeito. Então não precisa mais de mim, eu não vou ser uma despesa, né? Querendo ou não, a consultoria ela tem um valor agregado elevado. Eu ia te perguntar isso, inclusive, qual que seria o percentual desse investimento, por exemplo, quando a gente fala de faturamento anual de uma empresa, para investir o que seria possível, né, investir na consultoria? Você tem essa... Eu não trabalho com esse percentual do faturamento. O que a gente faz é quanto que eu consigo trazer de redução de despesa, quanto que eu consigo trazer de lucro para aquela empresa. Então, uma empresa que paga 100 mil numa consultoria, por exemplo, antes de fechar a consultoria, a gente faz uma análise prévia, que a gente chama de diagnóstico, para ver o potencial que eu tenho de gerar 100 mil reais para essa empresa. Entendi. Então, se ele está me pagando 100 mil, eu preciso reduzir em despesa para ele no mínimo em 100 mil. É uma meta nossa que muitas vezes a gente coloca em contrato. Por quê? Eu meio que estou me pagando. Eu estou ali dentro da empresa e estou me pagando pelo fato dele não precisar dispensar recurso. Obviamente que isso não é da noite para o dia. Redução de despesa, existe rodar o PDCA, é tudo muito complexo, tudo isso que a gente falou aqui. Mas a meta final, todos, eu acho que 99% dos clientes, para não falar 100%, mas eu acho que são 100%. A gente devolveu o valor investido em redução de despesa. E lembrando, a gente devolveu no primeiro ano. Se a gente multiplicar isso enquanto a empresa existir, é muito maior do que o investimento que aquela empresa fez na consultoria. Então, o nosso preço está muito atrelado a isso. A quanto de resultado eu consigo gerar dentro daquela empresa, quantas horas nós vamos desprender, o meu time... Então, se eu percebo que eu não vou gerar resultado, eu nem fecho o contrato, porque consultoria é nome, é meu nome que está ali. Se eu não gerar resultado, esse empreendedor não me elogia. É verdade. Muito bom. Daniel, a gente também conversou, a gente conversa muito nos bastidores aqui, viu, gente? Logo nós vamos ter um podcast filmado pra vocês verem como é que é os bastidores. Muita coisa vai ficar em mute. Enfim, nas nossas conversas aqui, a gente comentou um pouco sobre a Confraria 84, né? Que é um grupo de que fazem parte alguns empresários, mas eu quero que você fale sobre isso. Eu estou te perguntando porque volta e meia aqui nos programas que a gente tem feito, a gente tem trazido redes, grupos, né, que se conectam aí no mundo empreendedor, e a gente tem trazido o valor que esses grupos, que essas redes têm, quando elas são bem pensadas, estão bem posicionadas, quando existe uma estratégia, né? Quer dizer, não é um grupo para tomar cerveja, viu, gente? É um grupo para pensar, para ser estratégia. Pode até ter um vinhozinho no meio, como é o caso da Confraria, que a gente entrevistou num programa anterior, mas existe um propósito, né? E eu gosto sempre de falar sobre isso, de trazer, porque eu acho que é um incentivo para os empreendedores deles se abrirem mais para os processos atuais mesmo de liderança e de gestão. Talvez sejam esses momentos, né, os ideais para que alguns empreendedores que ainda estão assim demorando a cair a ficha de que a coisa mudou bastante, né, ele seja sensibilizado. Fala pra gente um pouquinho do que você puder falar dentro aí do que seria a Confraria. Claro. Bom, a Confraria 84 é um grupo de empresários. Atualmente somos 18 empresários que nós nos unimos com o objetivo de fazer network entre a gente, fazer negócios e principalmente um braço novo dos últimos anos é o desenvolvimento do norte de Minas. Então, dentro da Confraria, nós temos as maiores empresas aqui do norte de Minas e eu até comentei com vocês que 6% do PIB de Montes Claros está dentro da Confraria 84. Então, a gente tem um potencial enorme de mudança e desenvolvimento da região. Então, hoje nós temos, esse grupo foi fundado por Alex Bicalho, por Vitor Biondi, por Gilberto Gualter e o Peu, e foi expandindo para os amigos que foram acessando e participando da Confraria.
Atualmente eu estou como presidente da confraria, de 6 em 6 meses a gente muda, a gente tem um estatuto, a gente tem um conselho que atua dentro da confraria, e o principal objetivo nosso é de fato trocar network, trazer desenvolvimento para a região, e dentro da confraria a gente fala de gestão o tempo todo. Então a gente fala de economia, a gente fala sobre as ferramentas novas que estão surgindo, a gente conversa, a gente já aconteceu inclusive, a gente entrevistou todos os pré-candidatos a prefeitos de Montes Claros, então a gente fez reunião fechada, a gente faz reuniões trancadas mesmo, só com os empresários e esses pré-candidatos, para a gente conversar com eles olho no olho, empresário com um pré-candidato, que é o seguinte, e aí, como é que vai ser? Qual que é seu plano para Montes Claros? E a gente tem muito feeling ali para poder até mesmo apoiar ou não apoiar. A confraria não tem esse intuito de apoio político, mas a gente precisa participar e atuar nesse meio. Assim como a gente leva palestrantes, a gente recentemente trouxe o Cristiano, que falou sobre a NRF, né, que é a maior feira do varejo do mundo lá dos Estados Unidos. Ele faz um resumão e trouxe pra gente. A gente trouxe o Edinho para falar do Google, meu negócio, e falar de como ferramentas Google para você identificar a pessoa exatamente o que ela precisa. Então a confraria é isso, compartilhar ideias e pegar o que tem de melhor no mercado e trazer. E um ponto, a gente tem reuniões abertas e fechadas. As fechadas são só nós, membros, confrades. Falando assim, então é um grupo fechado, né? Mas que o que vocês fazem lá, de certa maneira, transborda para a sociedade Montes Clarense, porque vocês têm essa visão de desenvolvimento regional. Isso, perfeito. A gente faz de 15 em 15 dias as nossas reuniões e uma reunião fechada, uma reunião aberta. Essa reunião aberta, a gente convida empresários. Então, são amigos nossos ali, empresários que a gente conhece. Normalmente, a gente tem reuniões ali com 30, 40, 50 pessoas, bacana, empresários da região, para ouvir a palestra e para a gente trocar ideia, para a gente conversar sobre Montes Claros, sobre negócio, sobre gestão. Eu já dei uma palestra lá de PDCA, por exemplo. Outras pessoas já falaram de importação, exportação. Como a gente tem muito conhecimento lá dentro, a gente troca conhecimento entre a gente e convida empresários da região para poder participar ali de uma reunião ou outra, porque a gente sabe, né? Uma empresa melhor gera um mundo melhor, e a confraria atingiu um patamar que a gente não tem mais esse medo de transferir conhecimento. A gente não tem mais receio, né? Ninguém me esconde. Você esconde os números por questões de segurança. Claro. Mas você não esconde mais o seu modelo de gestão. Não faz mais sentido você... não vou falar isso aqui publicamente. Olha o tanto de coisa que eu falei para vocês aqui. Eu estou entregando minha consultoria. Mas eu não tenho medo da concorrência, porque tem mercado para todo mundo. Quanto mais conhecimento eu transferir, eu recebo disso, o universo, Deus vai trazer isso para mim. E os empresários da confraria têm essa mesma mentalidade. Então a gente compartilha conhecimento mesmo, que está fazendo de bom nenhum, a gente leva para o outro, enfim. Esse é o objetivo da Confraria 84, e até julho eu estou como presidente, trabalhoso, mas é gostoso. Muito bom. Se fosse, dizer qual que é o maior valor que você vê, assim, no grupo, até mesmo para impulsionar que outros empreendedores, né, estejam juntos nos seus segmentos, né, troquem mais ideias, se aproximem mais, ou segmentos distintos, como é o caso de vocês, né, que tem gente de vários segmentos, e isso talvez seja riquíssimo, né, não tem nem como dar valor nessa troca, né? Qual o maior valor que você diria que o grupo tem? Perfeito. Lá nós temos, né, o maior segmento farmacêutico, nós temos agronegócio, nós temos consultoria, restaurantes, comunicação visual, marketing, enfim, nós temos diversos segmentos mesmo. Inclusive, a gente não tem o mesmo segmento repetido, é uma cautela que a gente tem, existe uma regra que só entra na confraria se todos os membros aprovarem. E o maior valor que eu percebo, eu posso dividir aqui em dois. O primeiro é eu poder conviver com grandes empresários da região. Poder sentar, por exemplo, com Leandro Guedes, né, sócio da Minas Brasil, e ouvir como é que ele faz a gestão lá na empresa dele é sensacional. Poder ouvir de Gilberto, poder ouvir de Alex Bicalho, de Léo, e vários outros empresários que estamos lá, a gente compartilhar a vivência de cada um no dia a dia, até na mentalidade, inteligência empreendedora que você disse mais cedo, e a atitude empreendedora, isso fez toda a diferença. Meu negócio quase que dobrou de tamanho só de viver nesse ambiente. Que bacana. São pessoas melhores do que eu naquilo que elas fazem, e você é a média das 5 pessoas que você convive. Então eu convivo com pessoas que estão sempre antenadas. Então quando eu sento lá na confraria, eu estou quase que
trabalhando. Eu brinco às vezes na minha rede social que parece que parece lazer, mas é trabalho. Porque eu tô ali, de fato, muito concentrado para que você não faça feio, vamos dizer assim, né? Você precisa estar ali bem concentrado, porque são pessoas com muita capacidade intelectual. Então, para mim, é isso, é poder ter acesso... É um tempo que é caro, né? Mas não é caro, assim, não tô falando, não tem valor, né? Como é caro, né? Você tá ali trocando ideia. E eu falo muito sobre isso. Eu falo assim, às vezes a gente quer crescer, a gente quer mudar o pensamento, você quer mudar a rota de sua vida, mas com quem que você tá andando mesmo? Exato. Com quem que você tá trocando ideia? Que tipo de vibração que você tá compartilhando, né? Às vezes você tá ali no meio que te puxa muito pra baixo, né? É muito galera, é muito, oba-oba, né? Tipo, não tem uma visão a médio prazo, uma visão a longo prazo. Exato. Não é? E faz diferença, né? Eu sou um jovem de 32 anos, né? Me considero jovem ainda. Jovem demais. Um jovem de 32 e convivo com essas mentalidades fenomenais. Isso faz toda a diferença. Eu digo que se você no seu grupo, que você anda hoje, você é o mais inteligente, tem alguma coisa errada. Você está andando com as pessoas erradas. Você precisa andar com gente mais inteligente que você, para que você evolua. E tem um segundo ponto da confraria que veio, né, com o acidente, com a tragédia, que foi, inclusive, não foi para mim, foi para todos, que é a questão de sermos amigos. Então a confraria me abraçou de uma forma fenomenal ali, eu chorei com a galera lá, a galera chorou comigo, eles conheceram minha esposa. No dia do acidente eles movimentaram tudo para me ajudar, né, para me recuperar, eu estava em estado grave. Então a gente percebeu que, não adianta a gente falar de gestão por gestão. A gente tem que falar de gestão e aprender a gostar um do outro. Hoje eu falo que os meus irmãos de confraria lá, se me ligar, eu estou 100% à disposição para qualquer um deles. Eles já me viram chorar, nós choramos juntos. A gente criou uma conexão muito grande. Isso trouxe para dentro do coração, apesar da tragédia, a gente vê pequenos milagres, que a gente percebeu que... a gente precisa dar valor às pessoas que estão do nosso lado, a vida é muito curta, basta um acidente veicular que tudo pode acabar. Então isso valorizou muito para mim e para o grupo da confraria, que hoje nós somos amigos, leais uns aos outros e juntos a gente pode fazer coisas grandes. Então essas duas frentes para mim da confraria fez toda a diferença na minha história. Muito bacana, Daniel. Olha, eu quero te agradecer muito pela sua participação. Com certeza você gerou insights assim caríssimos aí para quem está nos escutando. Dizer que para a gente é importante ter esse tipo de pessoa aqui que acredita, né, na gestão humanizada, que acredita que empresas melhores, né, vão gerar um mundo melhor. E além de te agradecer, eu quero fazer um pedido para você, final mesmo, para você deixar uma dica, assim, pra galera dar uma relaxada com a questão da consultoria, sabe? Assim, às vezes se abrir um pouco mais, né? Observar um pouco mais. Acho que hoje você trouxe uma visão muito interessante da questão da consultoria, porque você abrangeu bastante, né? Então, por isso que eu tenho muito a te agradecer, porque você compartilhou bastante coisa com a gente. Sim, o que eu posso dizer para todo mundo que está nos ouvindo sobre consultoria, principalmente as grandes empresas têm consultores lá dentro. Igual eu disse no início, eu prestei consultoria para as maiores empresas do Brasil, rodei esse Brasil pela Falcone quase que inteiro. Se as grandes empresas têm consultores lá dentro, a gente já precisa olhar com os olhos diferentes. Esse pessoal faz muito dinheiro. Então, se uma grande empresa tem consultoria lá dentro, eu como pequeno, quanto mais próximo eu tiver, às vezes não de um consultor, né, mas pode ser de alguém que tenha uma capacidade de gestão maior do que a minha, aproveita. Se você não entender de finanças, se você não entender de marketing, se você não entender de pessoas, seu negócio ele tem um prazo de validade. Existem indicadores do Sebrae que apontam em 2024, 50 e poucos % das empresas faliram em 3 anos. Então, ou seja, se você olhar para a sociedade hoje, uma empresa que abriu hoje, em 2024, daqui a 3 anos ela não vai existir mais. Olha como isso é assustador. Doloroso. E tem um outro indicador que piora. 60% dos empregos no Brasil está nas micro e pequenas empresas. As grandes empresas empregam em massa, mas 60% de todo o emprego da população está nas micro e pequenas. E essa micro e pequena está morrendo com 3 anos. Então, nós estamos falando de vida, nós estamos falando de qualidade de vida, de sustento, né, de coisas muito importantes. E um consultor ele é preparado para isso. Óbvio que o consultor ele não sabe tudo, é aquela questão, eu entendo de gestão, o meu cliente entende de liderança, ele precisa entender sobre conhecimento técnico, e essa troca, e eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar.
a troca de informações, a troca de energia, a intensidade para fazer algo bom, do famoso ganha-ganha. O capitalismo antigo era assim, um perde, o outro ganha. Win-win, né? Exato. Hoje todo mundo ganha. Existe mercado para isso, que para o meu cliente, ele precisa ter vantagens para me contratar e eu vou ficar feliz, ele vai ficar feliz. Então a consultoria ela tem que vir com esse intuito de agregar, de consolidar resultados. Então, um empreendedor que está pensando em ter um consultor, eu sugiro que busque. E mesmo que às vezes não tenha capital, eu pelo menos estou 100% aberto a diálogo, meu Instagram, minhas redes sociais. Abro caixinha de pergunta lá sempre, respondo lá, eu adoro. Aprendi isso recentemente com a situação. Então, eu sugiro isso. Vá em busca do conhecimento, porque é só o conhecimento que vai fazer a sua empresa prosperar. Não é economia, não é pandemia, não é sorte, é conhecimento. Quem tem conhecimento sabia que ia vir uma pandemia e estava se preparando para ela. E quem não estava preparado intelectualmente, infelizmente, faliu e se endividou e tudo mais. Mas quem estava preparado com conhecimento técnico, saiu e saiu bem. E vai acontecer de novo. Historicamente, a gente sabe que vai acontecer outra pandemia daqui 100 anos, 50 anos, não sei. Mas eu tenho que estar pronto para ela. Isso é verdade. Que bom que você se abriu. Você está mais disponível para nós, então. Fala pra gente, quem quiser seguir Massula Gestão Empresarial, como é que tá o @, no Instagram? Perfeito, é @Massula Consultoria. E tem o meu, que também é aberto, que é Daniel Massula. Massula com 2 S's. Lá eu sou 100% ativo, converso com todo mundo quando dá e respondo todo mundo, estou 100% à disposição. Ótimo. Daniel, muito obrigado, viu? Obrigada mesmo pela sua presença aqui, pelo seu tempo, que eu sei que é precioso, mas obrigado por você ter disponibilizado para nós. Obrigado você, Ariane. Parabéns pelo trabalho que vocês estão executando aqui. Fico muito feliz de ver Montes Claros nesse nível e conte sempre comigo. Parabéns. Obrigada. Gente, é isso então. Olha só, ficamos aqui com mais um episódio do Empreendedor em Ação. Foi ótimo. Vocês estão vendo, né? O programa cada vez mais traz mais possibilidades para vocês, insights, para vocês pensarem, para abrirem a mente empreendedora, trabalhar essa mentalidade que é tão importante para o nosso crescimento, não só profissional, mas pessoal também. Vamos encerrar então. Paulo, não posso deixar de agradecer a Fadenor, o apoio da Crijóis, da Classic Men's Club e da Impremix. E é isso, pessoal. Próxima quinta-feira, às 18 horas, estaremos aqui na Rádio Unimontes, a melhor rádio da região, que traz cultura, conhecimento e o melhor da música, às 18 horas. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação. Seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.